Queridos irmãos, neste momento em que estamos aqui nos encontrando para uma noite de estudos, vamos elevar os nossos pensamentos junto com os nossos melhores sentimentos, rogando ao Pai Celestial que, em sua misericórdia, possa acolher a esses irmãos que o Thales acabou de mencionar, que possam eles receber todo o tratamento e a assistência necessária à melhora de cada um deles. Vamos rogar também para o nosso Brasil neste momento, que vive tantas turbulências, muito em especial ao sul do nosso país, ao estado também do Acre, todos vivem grandes momentos de dor e de aflição. Possam as tuas bênçãos levar, apaziguar estes corações, para que não surja dali apenas revoltas, mas sim o teu conforto possa ampará-los e saciarem as suas sedes de amor, de caridade e de perdão. Que o teu amor e a tua luz se faça presente também neste momento, junto a este grupo que vamos estudar, com a intenção de melhorar a nossa conduta e os nossos sentimentos. Que a tua paz faça-se com cada um de nós, iluminando e orientando ao Thales que conduz os nossos estudos para a nossa melhor compreensão. Que a tua paz, o teu amor, nos envolva a cada um. Obrigado, dona Vilma. Verifiquem se estão vendo e ouvindo bem. Sim. Então vamos trabalhar. Boa noite. Está dando um espelho, não, né? Não. Nós paramos na questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Nós temos casos em que o indivíduo, por exemplo, ele bate o carro em alta velocidade. Eu fiz essa brincadeira semana passada. Quando o carro está capotando, ele está lá na frente já vendo o carro capotar. O corpo dele lá capotando. E ele não sabe que ele morreu, ele não entende o que está acontecendo. Porque ele já sabe que vai morrer. Existem processos instintivos do espírito, de defesa, né? Ele já sai do corpo. E depois, algumas vezes, ele está vendo o corpo dele lá, as pessoas cuidando, os enfermeiros cuidando, ou o pessoal, né, que chega lá para ajudar, e ele não entende por que ele está do lado do corpo dele. Ele está meio aquele estado que a pessoa fica meio aérea, como chama isso? Certo Obnubilado. Obnubilado. E aí ele não sabe o que ele está vendo, não. E aí ali as disposições e os instintos que ele adquiriu durante a vida, de mais ou menos ligado à matéria, é que vai determinar para onde ele vai, para que lado que ele vai seguir. Mas a chance de ficar ligado num corpo que tem maior quantidade de fluido vital é mais penosa para o espírito, né? Então, por exemplo, como não houve um desgaste natural dos órgãos,
a tendência é que essa ligação seja mais forte, de uma maneira geral, né? Vocês compreenderam isso tranquilo, não? Porque a morte, assim, ó, quando o corpo vai, de acordo com o André Luiz, quando a gente vai morrendo, o corpo vai se desgastando e ocorre preparação para a morte. Então, o indivíduo vai, o metabolismo vai diminuindo, o indivíduo vai perdendo a vontade de viver. Tem algumas pessoas que eu já ouvi falar assim: Deus esqueceu de mim, eu estou aqui esperando, já estou com 80 e tantos anos, a pessoa já não tem mais nem vontade de viver, né? Não sei se vocês já ouviram isso acontecer. Algumas pessoas mais velhas falando isso. Ela está ali fraquinha, então ali é difícil o espírito permanecer naquele corpo, ele não dá condições, sabe? Por mais que a pessoa seja ligada à matéria. Aliás, a pessoa que fala que Deus esqueceu dela é porque ela está a fim de morrer mesmo, né? Já não tem problema com morte, não, né? Ela está mais espiritualizada. Thales, a primeira vez assim, que eu ouvi falar sobre esse momento, quando a pessoa morre, que você citou o exemplo do carro, foi alguém contando sobre que João Batista, quando foi decapitado, né, que no ato da decapitação também o espírito dele já tinha desligado do corpo. Parece que os santos aconteceram isso, né? Eles saíam do corpo antes, até porque já estavam bem espiritualizados, né? Uhum. O André Luiz vai falar que quando a pessoa prepara para morrer, ela começa a perder a fome, porque no plano espiritual, os intestinos e os órgãos sexuais são mudados. Eles não têm a mesma anatomia dos encarnados. Então, os intestinos não funcionam, eles são bem menores. Eles não funcionam como aqui. E aí, o indivíduo, segundo André Luiz, o envelhecimento já é preparação para a morte mesmo. Tudo fica mais lento para ele poder ficar relembrando o passado. Relembrar o passado já é um aprendizado, porque ele começa a pensar no que ele fez durante a encarnação, sabe? Então já é uma preparação toda. Aí quando ocorre, por exemplo, uma morte violenta, assim, com o corpo ainda cheio de energia, a situação fica meio complicada, né? É mais difícil. Porque não é essa preparação toda. Aí ele vai falar da decapitação. Eu estava na França, né? A França é a maior cortadora de cabeça de todos os tempos, né? Por causa da guilhotina. Inclusive, cientistas, né? Como o caso do Lavoisier, que foi decapitado em 1891, alguém escreveu assim: demoram-se séculos para que uma cabeça como essa seja construída, que foi destituída em alguns segundos. Essas situações, eu acho que a preocupação maior, né, do Kardec agora é para falar daquela quantidade de espírito que faleceu lá, né? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Essa apreensão da morte é essa defesa que a gente tinha falado, né? Ele já sabe que vai falecer, ele acaba falando assim: eu já estou morto mesmo, vou dar uma saidinha aqui do corpo. E a gente já reencarnou várias vezes, né? Não é a primeira vez que a gente está reencarnando, então a gente já tem as nossas defesas, as nossas situações. Como o livro Os Nossos Filhos São Espíritos, eu acho que é do Herculano Pires, né? Ele fez o trabalho lá, da pesquisa, ele verificou, conta uma história que eu gosto de contar, que tinha uma menina perto do mar, os pais olhando, deram uma desatenção, parece que perto do mar, perto de rua, a desatenção ela é maior. E basta alguns milissegundos que a criança parece que já ela procura carro, ela procura onda, é um problema. Aí a criança foi para perto da onda, a mãe falou: sai daí, senão você vai morrer. Ela falou assim: não, eu já morri
afogado uma vez, a gente não morre, não. Então, ela já tem consciência, né? De que morreu, a criança estava lembrando aqui. Então, alguns aprendem mais facilmente sobre essas questões de vida e de morte. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o espírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito, e, portanto, mais lento o desprendimento completo. A gente havia falado, né? Quanto mais força vital, mais fluido vital, mais difícil é o desprendimento. Mas isso tudo depende do grau de desmaterialização do espírito. Oi. Quando esse desprendimento dessa ligação não é instantâneo, é mais lento, o espírito permanece próximo ao corpo. Mesmo que ele tenha consciência de tudo isso, ele permanece, ele não consegue se libertar. É isso? Para a maioria, sim. Mas para aqueles desprendidos da matéria, não, ele já se liberta. Já sai antes, como o caso dos santos, que a dona Vilma falou aí. Ele já se desprende antes. Mas, por exemplo, no caso de um acidente violento, esse desligamento é completo? O perispírito está totalmente desligado daquele corpo? Se o indivíduo estiver espiritualizado, sim. A questão é a espiritualização. Vamos pegar, por exemplo, digamos que o Chico Xavier tivesse morrido de acidente de carro. Ele ia estar olhando por cima. Né? Oh, lá foi meu corpo. Foi embora. Depende muito desse grau de desmaterialização, sabe? Muito mesmo. Porque a questão é o quanto nós nos ligamos à matéria. E esse da gente muito ligado à matéria, a tendência é permanecer no corpo. Quanto mais você quer viver a matéria. Se você acha que a sua vida é material, então isso acontece. Por isso que a gente, naquele estudo que a gente fazia às sextas-feiras, das nossas meditações, não sei se vocês lembram bem, a gente fazia aquele exercício da gente pensar em nós como alma e não como corpo. Vocês lembram, né? Estou repetindo isso até. E vocês lembram da dificuldade que é pensar em nós como alma e não como corpo? Quem participou lá deve lembrar disso. É muito difícil a gente não se ver como corpo. A gente acha que a gente é o corpo. E quando aquilo que a gente acha que a gente é morre, e você está ali do lado olhando aquilo que você acha que você é que está morto, e você está tendo consciência que você não está ali, quanto mais ligado você for naquele corpo, mais você deseja voltar para ele. Então, mais o seu pensamento faz com que os cordões fiquem ligados àquele resto material lá. Agora, nós temos os casos dos irmãos evangélicos que ficam dormindo esperando Jesus acordá-los. Ele já desencarna, sabe que vai morrer, está quase morrendo, ele já entra no sono, ele já dá uma auto-hipnose e fica dormindo, esperando ser acordado por Jesus, lá no corpo. Alguns que têm merecimento são retirados e levados para dormir no plano espiritual, até serem acordados aos poucos. Varia. O indivíduo teimoso vai esperar muito. Essa é uma questão muito de como a gente vive a vida na Terra. A vida na Terra, quanto mais material ela for, mais difícil é o desprendimento. Uma dúvida que me surgiu. Vou falar aqui mesmo. Por exemplo, que pela epidemiologia, as mortes violentas acontecem com os mais jovens, né?
tipo, homens jovens, por exemplo. Aí, isso tem relação com os espíritos? Tipo, o espírito que tá desencarnando? Que a maioria deles ocorre por causa da falta de respeito consigo mesmo. Então é quase suicídio. Alguns voluntários, outros não tão voluntários assim. Mas o indivíduo que pega um carro a altíssima velocidade, começa a ultrapassar sem olhar o que está na frente, achando que Deus vai proteger, presume-se que ele está querendo suicidar. Entendi. Aí, nesse caso, ele já é bem apegado ao corpo material e a descrença com a divindade é muito grande. Então, o caso das mortes violentas está associado aos irresponsáveis. Porque aquele que passou disso conclui que ele é um pouquinho mais responsável. Ele passou dessa situação de jovem. Nós vimos isso, eu li rapidamente a questão de um Porsche. Ah, sim, eu vi essa notícia. Que o indivíduo, o advogado defendeu que ele estava... Ele é um menino, trabalhador, né? E aí ele reclamou que ele foi tratado como qualquer um na delegacia. Então, dali a gente já vê que o indivíduo, com a velocidade que ele estava, presume-se que ele já queria fazer alguma bobagem, né? Até porque, pelo que eu li, diz que a ficha dele diz que ele já tem vários problemas de alta velocidade. Essa questão dele ter falado que foi tratado como qualquer um era porque não fizeram bafômetro nele. Ah, tá. Ai, essa é a defesa. Tipo, que falaram que ele foi tratado diferente. Por causa de dinheiro. Todos ouviram aí? Não. Ela falou que ele não fizeram bafômetro com ele. Por isso que ele falou que foi tratado como qualquer um. Mas a questão ali que a gente vê é uma falta de responsabilidade. O pobre rapaz, que ele receba as nossas orações e nenhuma crítica destrutiva, para que ele tenha consciência de que em alta velocidade ele pode ferir os outros, né? Só que o carro dele, pelo preço que ele pagou no carro dele, a proteção é muito grande. Esses carros muito caros, pode bater a mais de 80 km por hora e sair ileso. Enquanto que a maioria dos acidentes fatais nos carros comuns ocorre a 40 km por hora, considerando a freada. A partir de 40, a chance de sobrevivência é muito baixa. Nesses carros normais. Mas alguns carros, por exemplo, eles foram feitos para bater a altíssima velocidade. Carros de R$1 milhão, R$2 milhões, R$500 mil, R$600 mil. São carros que têm proteção muito grande. O indivíduo bate a alta velocidade e não acontece nada. Alguns carros, por exemplo, batem a 120 km no muro de concreto e o indivíduo sai de lá sem se machucar, por causa da proteção que tem ali. Então, você está numa espécie de tanque de proteção, altíssima velocidade protegido, mas os outros não estão, né? Principalmente o pedestre. Então, no caso específico que a Maria falou, que na epidemiologia a maioria dos acidentes fatais de estrada, principalmente, acontece com jovens. Acontece pela falta de responsabilidade. E evidentemente que esses indivíduos ainda terão consigo a culpa do que fez, somado ao desvio da responsabilidade com o próximo. Mas a ligação ela é muito associada ao grau de desprendimento da matéria. Quanto mais desprendido da matéria, mais moralizado é o espírito, né? Perturbação espiritual. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Esse estado de perturbação é tanto maior quanto maior o apego à matéria e vice-versa. No Céu e Inferno tem bastante histórias sobre esse estado. Céu e Inferno tem. E o livro dos médiuns também, né? Fala sobre isso. E tem o caso do desencarne de Sansão, né? Que vai contando lá. Verdade. Ele vai contando sobre o
que está acontecendo com ele. Ele fala que está sendo ajudado pelos amigos espirituais e vai falando, mas que o estado de perturbação existe. O Sansão demorou cerca de uma semana para se desprender e era um espírito bem evoluído. Né? Não é uma coisa fácil, não. As pessoas demoram para desprender. Mesmo os espíritos melhores, eles demoram. A gente vai ver, eu acho que no livro O Mundo Maior, que ele vai falar sobre o desprendimento de alguns. Eu acho que é. Que alguns lá mais espiritualizados estão lá no plano espiritual, o espírita já começa a conversar depois de um dia, 2 dias, o resto está com cara de abobado, né? A gente acorda assim. Eu estou acordando assim todo dia. Cara de abobado. Mas esse estado não é um estado fácil, né? No entanto, eu disse que é mais fácil morrer do que nascer. Né? Porque nascer a gente fica abobado a vida inteira. Né? Assim o cara começa a ficar esperto, ele casa. Né? Mais de uma vez, né, Thales? Engraçado, porque você acredita que tinha uma tesoura do meu lado, me ameaçando. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Essa pergunta inteligentemente feita antes da 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Aí vem, né? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Essa é uma questão de educação espiritual mesmo. A pessoa pode dizer assim, mas a gente que é espírita, então é mais fácil. É, mais fácil, mais cobrado, né? Eu estava aqui fazendo uma recuperação de algumas informações da Bíblia e estava lendo os provérbios. Né? Aí tem umas coisas nos provérbios que chega assim, a ser assustadora o grau de espiritualização que se pede nos provérbios de Salomão. Assim, até as bem-aventuranças, 2 delas estão aqui, né? Então, por exemplo, a pessoa pode falar assim, mas o indivíduo aprendeu a lei de Moisés, a pena de talião. Nos provérbios está falando para o indivíduo não seguir a pena de talião, não ser olho por olho, dente por dente, por exemplo. Fala que o Provérbios aqui, ó, Provérbios capítulo 6, versículo 18. O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Ou seja, ele tá falando para o indivíduo não pensar coisa ruim. Ele fala assim, ó, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos perversos. Ele coloca tanto raciocínio quanto sentimento. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre os irmãos. Ou seja, bastaria isso aqui do Velho Testamento, ó, do capítulo 6, versículos 16 a 19, que o indivíduo se espiritualizar. Então a gente está sendo avisado há mais de 2.000 anos dessas questões todas, né? Mais de 2.000 anos. De como agir corretamente. Então a espiritualização é moral. O estado moral do indivíduo. Não é o fato dele ficar só meditando, achando que falar baixinho vai resolver as coisas, está sempre sorridente diante de tudo do mundo, mas o coração está cheio de coisa ruim. Não adianta mostrar os dentes. Ou ter palavras mansas. A questão é íntima, né? O Emmanuel fala lá nos livros Linha de Luz
Acertei? Não, fonte viva. Fonte viva, errei. Ele fala assim, que o trabalhador do Cristo vive angustiado. Por que ele vive angustiado? Porque ele não consegue viver feliz vendo a maldade ao lado dele, né? Vendo o mal acontecer, ué. Então, dessa forma, muitas vezes você pega pessoas, uma mãe aflita com um filho doente, ela não está calma, ela não vai falar mansinho. Ela não vai estar sorrindo para todo mundo. O coração dela está apertado. Então, a questão é o íntimo de cada um e as intenções que a pessoa carrega consigo. As intenções íntimas é que determina o verdadeiro estado de espírito da pessoa. Aquilo que ela quer fazer, em termos de bem, ela fica preparada para ajudar o semelhante. E os espíritos do bem aproveitam isso. Ela já trabalha para Deus em pensamento, através da oração, através dos bons frutos que ela emite. Essa elevação de cada um é a pureza do coração. O coração reto, né? As atitudes retas, justas. Tratar os outros de forma igualitária. Que a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, fala que o mal é iniquidade. É tratar o irmão diferente de si mesmo, né? Ou dos seus. Algum comentário? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são que maior influência exercem. Então, nós já estamos há muito tempo com as informações para fazermos o bem e manter a consciência pura. Mas é claro que sabendo que está do outro lado é melhor. Tem um desses casos espíritas que dois amigos desencarnam, estão no plano espiritual, caminhando, e o espírito falando, isso é aquilo. Imagina, né? Aquilo ali é o nosso lar, aquilo lá é outra coisa, ele já sabe de tudo. Aí o rapaz falou, mas como você sabe disso? Eu era espírito, mas você não... Por que você não me chamou para eu conhecer essas coisas? Me chama a atenção disso. Mas nem todo mundo dá oportunidade. Esses dias um amigo me perguntou sobre o Leonardo da Vinci, né? Por que o Leonardo da Vinci era tão inteligente? Eu falei, você quer a resposta genética ou você quer a resposta espiritual? Ele falou assim, genética. Eu já não queria saber da espiritual, mas a mais interessante é a espiritual. Então nós demos para ele a resposta genética, mas ele não deu abertura para ouvir a parte espiritual. Cada um tem as suas opções, o seu jeito de querer viver o mundo. E é interessante como que essa parte religiosa, ela faz com que as pessoas, até ignorantes, passam a ter um caráter de sábio. Não, eu não gosto de falar de religião. Como se fosse sabedoria, né? Não, eu não quero me meter em religião. Meu Deus, mas a religião, ou Deus, é a base da vida. Porque se eu acredito em Deus, Ele me fez. Essas coisas são interessantes. A pessoa se torna assim, muito sábia ao falar dessas coisas. Eu prefiro falar de filosofia, ter o pensamento livre. Na verdade, a maioria das pessoas nem lê, sabe direito. Vocês concordam com o que eu falei sobre não ler, não saber ler direito ou não? Eu sou uma dessas pessoas. Porque quantas vezes eu leio e depois, quando eu estou na terceira, quarta vez, eu vejo coisas que parece que eu nunca nem tinha visto ali, e a forma de compreender. O Evangelho é uma coisa muito clara sobre isso, e aqui o Livro dos Espíritos. Cada vez que a gente lê, então, porque realmente, assim, quando a gente está lendo, a gente lê o que está escrito, não lê o que está dizendo a escrita. Penso eu assim. Isso que ela falou. Bem bonito mesmo. Mas eu sou desses também. Eu tento pegar o máximo possível na leitura, mas não adianta. Por mais que a gente tenta pegar, sempre foge alguma coisa. Por isso tem que ler de novo. Mas desconsiderando esse esforço, eu, quando era mais jovem, eu acho que acontecia isso com você, a gente lia uma página inteira, quando chegava no fim dela, eu lembrava que estava pensando em outra coisa desde o começo da página. Ou não, isso nunca aconteceu com ninguém. Já. A questão é se você vai deixar isso acontecendo pro resto da vida.
Aí eu era teimoso, porque eu me maltratava. Agora você vai ler de novo, devagarinho. E era interessante. O primeiro parágrafo dava certo. A partir do segundo eu voltava a esquecer de novo e chegava no final. Eu não passava enquanto eu não li aqui. Eu acho que eu fiquei, a primeira vez que eu li um livro de anatomia, do Gray, sobre coração. Eu acho que eu fiquei 1h30 na primeira página para tentar entender aqui. Um dicionário na mão, tentando entender o que o homem estava falando lá. E aquilo foi muito importante para mim. Por que foi importante? Porque eu percebi que eu não ia aprender se eu fingisse que estava lendo. Então aí nós temos o Velho Testamento trazendo conhecimento fundamental para a nossa sobrevivência espiritual, mas as pessoas pegam aquilo que mais lhes interessa, sem fazer uma análise mais profunda da realidade. E aí a nossa leitura, a gente acaba recebendo informações e dessas informações a gente não percebe direito. Hoje eu passei por isso. Eu estou escrevendo, vou lendo a Bíblia, vou escrevendo aquelas mensagenzinhas. Aí eu fui escrever sobre Tiago. Foi Tiago hoje que eu escrevi. Tiago? Eu acho que eu hoje escrevi sobre. Eu mandei sobre Tiago, não foi? Acho que tinha Hebreus e tinha ele também. A outra parte é Tiago. Isso, Tiago 1. 5, 6. E aí o que acontece? Eu acordei hoje, nossa, um abatimento danado, né? Aí o que eu estava lendo aqui era sobre abatimento, para não ficar abatido. É interessante isso. Aí eu fui pesquisar sobre esse abatimento, né? Esse abatimento que está acontecendo várias vezes. Dia de estudo está um problema, né? Eu falei assim, mas eu estou acordando sem energia. Nós aprendemos que quando a gente acorda sem energia, muitas vezes a gente não foi para um bom lugar no plano espiritual. Eu fiquei preocupado com isso. Isso tem que dar uma melhorada. Aí veio um amigo espiritual e falou assim, você está com um pensamento ruim? Eu falei, não, então tá bom. Você orou de manhã? Eu chorei. Está com o coração tranquilo? Eu estou. Então você não estava num lugar ruim. Obrigado por me avisar. Ele falou assim, esse abatimento tem mais de uma causa. E a explicação dele me deixou um pouco preocupado. Porque eu mandei aquele pedido para a gente orar hoje. Ele falou assim, os centros espíritas não estão tendo gente suficiente, nem reunião suficiente para ajudar nos processos de desobsessão. Então, as reuniões de estudo, os médiuns estão recebendo grande quantidade de espíritos perto deles, para que seja feito um processo de desobsessão do lado espiritual durante os estudos. Obrigado. Então está assim a situação. Aqui em casa, Maria e eu, acorda, não tem condições, não consegue fazer quase nada. Né? A gente faz oração, conversa com Deus, tenta manter os pensamentos voltados para as coisas boas, para fazer a nossa escrita, fazer as leituras do dia, para ver se não cai em tentação. Né? E a energia está lá embaixo. Eles explicaram assim. Aí ela sabiamente falou, então é bom que a gente está trabalhando. Tem que aceitar, né? A sabedoria da jovem. Que acaba sendo verdade, a gente está trabalhando. Não é um trabalho que está na carteira, que assina a carteira, mas estamos trabalhando. O fato é esse. Aliás, vocês podiam dividir comigo como é que está o dia de vocês durante o estudo, porque nós estamos tendo que orar mais esse estudo para ele começar em termos espirituais, porque está uma dificuldade danada. Ou só eu que estou obsediado nesse grupo? Eu acho que eu estou também. Sim. Então, pelo menos tem mais um. Então, não é só Maria e eu. O Emanuel tem a bênção de ter que trabalhar o dia inteiro dando aula, aí eles dão uma acalmada com ele. Não, mas hoje estava surreal mesmo. Eu acordei também sem condições. Como é que foi, Jéssica? Acordou o quê?
sem condições, assim, muito cansada. Pois é, a gente não é todo mundo que... Nós não estamos buscando coisa ruim, só falaram que assim, os médiums do estudo estão recebendo uma grande quantidade de espíritos desequilibrados, a energia está sendo tirada de vocês para que a sensibilidade desses espíritos seja diminuída, para que muitos possam ser ajudados durante o estudo. Parece brincadeira de Nosso Senhor, ele tem bom humor. Começa o estudo, melhora. Durante o estudo fica tudo mal, acaba. O sono, que eu vou falar uma coisa para você... Já tem... eu me sinto bem mal, assim, de terça, mas sempre passa pela cabeça uns insights, assim, calma, não desespera. Aí eu vou dar um oro, assim, sabe, um pouco. Aí eu dou uma acalmada, mas depois volta de novo. É um dia bem difícil para mim. Meu humor fica bem duvidoso, eu fico, assim, bem improdutiva também. Difícil conseguir fazer alguma coisa. Pois é, tá vendo? Então nós estamos tendo que nos ajudar mais. Em dia de estudo, vamos orar. A Dani, lá de Brasília, falou, perto de Brasília, né, Dani? Falou que estamos juntos nisso, então a situação está difícil. E quem mais vai dar o seu parecer? Para a gente se fortalecer nisso, começar terça-feira a rezar desde cedo, porque vamos entender que isso faz parte de um processo de auxílio ao próximo, né? É o trabalho que o médium faz e que a matéria não enxerga, né? Eu também muito cansada, apesar de ter dormido a noite toda, eu passei o dia inteiro com muito sono, com uma sensação de muito cansada também. Também? Que bom que não sou só. Ou eu estou obsediando você estuda, ou estamos tudo no mesmo carro. Thales, eu tenho feito em casa, assim, eu deixo aqui o computador ligado e tocando muitas horas, algumas frequências, sabe? Para auxiliar na concentração, nos sentimentos. E eu sei que esse tipo de som, de música também, afasta um pouco, porque eles não gostam, como se fosse a harpa, né? Sim, sim. Aí, então, dá um pouco mais de energia para a atividade. Mas eu também não paro muito, meu dia é sempre muito corrido. Mas eu tenho feito isso realmente para preparar, porque... Né? Na segunda eu vou para o centro, na terça aqui, na quarta, na quinta. Então, assim, eu sempre faço isso para me ajudar nesse sentido. Bom, porque eles têm até me falado, não é intuído, não. O Espírito chega e fala assim, põe a nona sinfonia, ou a sexta ou a quinta, de Beethoven. Hoje eu estava até cantarolando a nona sinfonia. Também. Porque... É o que está acontecendo. E aí eles deixaram bem claro uma coisa que eu não sei se vocês entenderam a minha preocupação. A preocupação olha o que foi falado. A falta de trabalhadores nos centros espíritas está fazendo com que os médiuns dos estudos tenham que receber vários espíritos, e para poder ter esses vários espíritos próximos para serem ajudados, está tendo que ficar cansado pelo esgotamento de energia para a sensibilidade ser diminuída para que não afete tanto a nossa saúde. Olha que ponto que nós chegamos. Da falta de trabalhadores dentro do centro espírita, gente. Eu também tenho sentido bastante cansaço não só durante os estudos, né? Depois que acaba também, eu fico bem esgotada. Já tenho que dormir. Vai dormir mesmo. Energia. Vai assistir novela não, pelo amor de Deus. Tá bom? Vai dormir, vai descansar, bota a nona, sexta ou a quinta sinfonia de Beethoven, que é as que eu posso falar, que são indicadas nos livros espíritas e pelo Chico. O que eu posso dizer. Mas, olha, todos nós estamos passando por isso, vamos entender que a nossa responsabilidade mediúnica é que está nos chamando a atenção para esse tipo de trabalho, que deve ser feito, tá? Não é fácil, por isso que eu estou falando com vocês. Logo que começou o estudo, meu amigo espiritual falou assim, vamos falar sobre isso para que todos fiquem alertas, né? Aí nós começamos em dado momento e apareceu a oportunidade de falar, sempre é assim que funciona. Então, por exemplo, a Maria Tereza deu plantão ontem, né? O dia inteiro. Aí à noite melhorou, conseguiu sair, porque ela sai de plantão de 12 horas parecendo uma batata, sabe? Não consegue nem pensar, não consegue nem fazer palavra cruzada direito. Eu também saí hoje assim.
Sim, vocês passam por isso. 12 horas vocês estão dando plantão. Tem vezes que ela atende 80 pacientes no dia, não tem lógica isso. E ali, para poder ajudar lá, leva os papelzinhos, entrega o negocinho da Bíblia para os outros e ainda passa por aperto. A coisa não é fácil. O trabalho é esse. Aí pensa, ó, fez o trabalho, vai dormir a noite inteira, e essa bicha torna, que eu falo uma coisa para você. Acordar descansada? Que acordar descansada? Acordou morto. Entendeu? Uma coisa absurda. E aí você vê que é questão de mediunidade, doação de energia. Vocês que são espíritas, estão trabalhando com as pessoas, na medicina, onde quer que seja, tá? Na odontologia da Ana Paula, lá, no cabeleireiro da Dona Rosa, né? No tratamento com as pessoas que a Dona Vilma sempre recebe muita gente. Aí a Débora está lá atendendo os outros. Nós estamos ali para, em nome de Jesus, doar. E aí a mediunidade de doação, muitas vezes precisa ser um esgotamento físico, porque a energia a ser doada é uma energia mais forte, porque a pessoa pode estar recebendo uma cura. E não só encarnado, mas desencarnado, porque a pessoa não chega sozinha. Alguns pacientes de vocês vão chegar lá, para cada um paciente, 10 obsessores. E aí, se você ajuda o encarnado, os obsessores ficam para chamar a atenção de vocês e para poder encrencar a vida de vocês. Aconteceu com a Maria esses dias. Ela atendeu uma senhora, ajudou a senhora, os obsessores ficaram achou ruim, porque a equipe espiritual ligada à UPA, né, que ela está atendendo, no hospital que vocês atendem, ela costuma tirar os obsessores, eles ficam bravos. Eles não estão felizes da vida quando eles perdem aquelas pessoas. A mesma coisa é tentar tirar carrapatinho, né? Parasita, assim, é difícil sair. Eu não gosto, não. Ele quer lá continuar sugando, sabe? Ficou bem claro isso que eu falei, para não ter nenhum misticismo envolvido? Uhum. Então tá bom. Sim. Alguém quer mais? Vocês estão entendendo a responsabilidade, né? Então, não vamos reclamar. Vamos fazer isso com paz, com amor, porque outro dia é outro dia. Então tá bom. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Demora um tempinho, né? Muitas vezes a pessoa fica dormindo lá durante meses, ela quando acorda depois de meses. Bem que meu sonho nos dias como hoje é dormir um mês também. Tá bom. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos, principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, o que é apoplexia? Apoplexia é infarto? Não. Eu não lembro. Ah, tá. Olha aí, por favor. Achei que você sabia, tava perguntando. Não, eu lembrava, eu sei que eu estudei essa palavra, mas agora não veio à mente. Derramamento de sangue no interior de um órgão. É um acidente vascular cerebral, pode ser um AVC também. O espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. Isso aí o Kardec fala porque ele entrevistou, né, através da mediunidade, vários desses espíritos. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não ouvem. Semelhante ilusão, bem, do jeito que está hoje em dia, devido à utilização de celulares, a pessoa fala, ninguém ouve mesmo, então ele não vai nem saber que está morto.
Hoje está mais difícil saber que a pessoa que morreu está morta, porque ela vai conversar, a pessoa está olhando o celular dela, não vai responder mesmo. É natural, faz isso com vivo, não vai fazer com morto. Eu acho que eu fui bem irônico agora. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas se lhe aumenta a ilusão, o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma, ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto, como o primeiro. E quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se for o de um estranho, falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, e se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústia, que aumentam à proporção que ele da sua situação se compenetra. Então, essa é a questão de vida, né? A pessoa que é calma em tudo, por que ela vai ficar nervosa porque morreu? A pessoa que desespera de ansiedade porque alguém não responde o WhatsApp a tempo, você imagina essa pessoa desencarnando. Vai entrar em desespero, né? Ninguém pensa que, por exemplo, algumas vezes a resposta demora porque a pessoa foi ao banheiro, não levou o celular. Apesar que hoje deve ter Desquerica cole na tela do celular e eu não quero nem pensar a respeito. Ele vai para todo lugar, né? Thales, uma coisa muito interessante sobre essa consciência, que às vezes em algumas manifestações mediúnicas, quando o dialogador, né, auxilia o desencarnado a entender que está morto, ele quase morre. É bem interessante isso. Quando ele descobre que ele está morto, ele morre. Depois do que eu falei aqui, eu estou limpando a tela do meu celular, um pouquinho. Mas isso é fato. Muitas vezes ele não sabe que desencarnou, né? E aí a situação fica bem interessante em relação a isso. Nos casos de morte coletiva, tenho observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, só se preocupa com os que lhes interessam. É a questão da psicologia, né, gente? A gente só se preocupa com o que nos interessa mesmo, com aquilo que nos chama a atenção, né? Então, eu acredito que hoje, parte da situação nossa, do estado de hoje, tem a ver, talvez, com espíritos que não tenham reconhecido a morte. E, por causa disso, eles associam o estudo àqueles que se aproximam de nós. Então, é uma coisa até, de certa maneira, lógica, né? Que acontece.
em relação a isso. Mas eu volto a chamar a atenção para a responsabilidade que a gente tem perante os estudos, porque por mais que ele não seja real, vamos dizer assim, em termos das coisas que a gente está vendo, está palpável, a responsabilidade espiritual é muito grande, porque ela nos afeta de forma até penosa. Mas acreditem que é uma bênção nós podermos estar cansados e auxiliar esses irmãos, porque o médium ele é um grande devedor. As pessoas em alguns centros espíritas, elas endeusam o médium, é um erro muito grave isso. O médium é um ser que deve tanto, que ele tem que pagar tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Então, é preciso entender que a mediunidade nos coloca numa situação de alta responsabilidade social. Então, hoje, os espíritos aproveitaram para tentar me fazer revoltar contra esse cansaço. Mas aí, rapidamente, as coisas mudam. Basta você estar sempre com a leitura em dia, com o pensamento voltado também. O cansaço é ruim. Quem está sentindo aí sabe do que eu estou falando. Você perde as energias, o raciocínio não fica tão claro, sua capacidade de trabalhar nas coisas do dia a dia diminui. Mas a Maria me chamou a atenção de forma muito sábia, né? É trabalho. Só que é um trabalho espiritual, que ele não é tão claro assim, não é tão real assim. E por não ser tão real assim, é que a gente muitas vezes até duvida. É bom duvidar, mas é bom também a gente ter o direcionamento correto para que essa dúvida não se transforme em despeito, ou não se transforme em falta de aceitação da vontade de Deus, porque nada vai acontecer por acaso. Nada que está acontecendo conosco é por acaso. Deus sabe de tudo, os espíritos superiores enxergam melhor que a gente, e os espíritos superiores enxergando o que é melhor para a gente, a nossa situação ela é proporcional às nossas necessidades. Se a nossa necessidade é espiritual, nós podemos pegar o caso do próprio André Luiz. O André Luiz desencarnou e queria ser médico. Aí o ministro falou para ele, não tem condições, porque você não desenvolveu a mediunidade, ou melhor, a medicina, num ponto de justiça e amor, que lhe faculte continuar sendo médico aqui. Vai como aprendiz. Depois ele se tornou médico lá, depois de um tempo, claro, depois que ele enxergou a realidade da vida. Não falo isso só do médico, mas do professor, né, de qualquer trabalhador que seja, chegar no plano espiritual, com as responsabilidades que nós temos, como espíritos, ter que chegar melhor do que quando a gente saiu. Nós não podemos chegar lá numa situação idêntica à última desencarnação nossa. Aí nós precisamos entender essas verdades, ter fé, usar sim as redes sociais, nesse caso, está sofrendo aí, manda para a gente uma conversa, um bate-papo, porque conversar ajuda, né? Chegou um momento hoje que, quando o nosso amigo espiritual falou da situação, falou, os vários médiuns do grupo estão passando por isso, nós já pedimos uma oração coletiva, no sentido de nos ajudarmos, para sairmos de uma situação meio complexa. Então, a responsabilidade espiritual também é grande. Para o médium, o mundo espiritual é uma realidade. O espírito também é uma realidade. Porque olha só que interessante. Para o espírita, ele fala do nosso lar como se fosse uma cidade da Terra. Só falta pegar um ônibus e ir para lá, né? Um avião, que é melhor. Não vai ter como aterrissar. Mas, de qualquer forma, essas ideias que nós temos da espiritualidade, elas são muito reais para nós. Só que nós temos que transformá-las em mais reais ainda quando nós estamos falando de auxílio ao próximo. Nós não podemos esquecer que há 3 desencarnados para cada encarnado. Então, o auxílio vai ser, talvez, né, maior do lado de lá do que do lado de cá. E os irmãos desencarnados, ainda ligados à matéria, precisam dos fluidos grosseiros que nós doamos. Daí a necessidade de estarmos, sempre que possível, ligados, né, diretamente ao bem, de aceitarmos essa situação, de fazermos o bem, mesmo espiritualmente. Então, nós colocamos aqui a nossa angústia para que essa angústia
sirva, vamos dizer assim, de descarrego das emoções para todos nós que estamos passando por essa situação. Ok? Ok. Tudo bem para todo mundo? Então tá. Vamos terminar. Vamos orar. Dona Ana Paula, a senhora pode fazer a oração final? Posso? Eu estou fazendo essa que eu estou achando que esse cansaço está vindo de palmas. Porque sempre o pessoal de palmas está fazendo a oração final inicial, assim, nas intuições que eu estou tendo aqui, sabe? Pode ser, porque o meu dá para dividir com bastante gente. Dá para dividir? Dá. Só não manda calor, porque aqui já está cheio. Mas tá bom. Vamos orar. Neste momento, onde agradecidos estamos por esta oportunidade, onde abrimos nossos corações para receber as bênçãos do alto, e por onde doamos as nossas vibrações e o nosso amor, tão necessários ao auxílio, ao entendimento, ao amparo de tantos irmãos que necessitam nesse momento, encarnados e desencarnados, onde os nossos corações se entristecem com tanta dor, mas que possamos aurir o plano espiritual, a energia necessária, as bênçãos que nos vitalizem, que nos permitam ter fé, que fortaleçam os nossos corações em caridade e amor, que nos mantenham unidos no mesmo propósito, seguindo os teus caminhos, Mestre amado, que há tantos e tantos anos vem nos mostrando, que ilumina as nossas vidas e traz paz aos nossos corações, tão duros e enrijecidos. Mas somos gratos. E pedimos as tuas bênçãos a todos os trabalhadores do bem, onde quer que se encontrem nesse momento, que possam auxiliar e amparar tantos que necessitam, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Ana. Deus nos abençoe. Vamos dormir em paz. A todos um beijo no coração. Seja boa noite com Deus. Boa noite. Com Deus. Boa noite a todos. Primeiro, boa noite, cabrito, que eu já vi.